aos que nós temos hoje. Um estado americano, vejam que interessante, acho que é o Wisconsin, ele estabeleceu uma lei dizendo só o seguinte: a mulher, antes de abortar, ela tem que ver só como que são os métodos de aborto. Então, se ela disser, não, eu quero mesmo, tudo bem. Por quê? Porque basta você ver efetivamente o que você está fazendo. Primeiro, que é o teu filho. E segundo, o que está acontecendo para ser pensado duas vezes. Portanto, das coisas, e aqui termino, né, para mim o caso mais paradigmático hoje de confusão conceitual do que é Estado laico e o que é, na verdade, Estado laicista, que rejeita o fator religioso, é o julgamento que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal. E isso é muito bom que se difunda e que se esgrima historicamente de hoje para amanhã. Por quê? Porque um julgamento, e qualquer juiz sabe disso, um julgamento com a tese que seja, você tem que admitir o direito de defesa. Estão sendo condenados milhões de fetos, milhões de seres humanos com vida, sem o direito de defesa daqueles que entendem que devem defender a vida. O ilustre relator do processo não admitiu como amicus curiae nenhuma entidade que defendesse a vida. Ou seja, e olha que as entidades tentaram e foram rejeitados os pedidos. O que nós tivemos? Um julgamento em que falou, fazendo sustentação oral, quem entrou com a DPF número 54, falou o Procurador-Geral da República também defendendo o aborto, e num julgamento que para mim se assemelha ao julgamento da Revolução Francesa, em que você já estava condenado, já estava tudo encaminhado, tudo organizado para que pudesse ser condenado. Pois bem, não teve direito de palavra, e a CNBB se inscreveu. Por quê? Porque, não é entidade religiosa. Ué, uma entidade religiosa, ou aqui a Frente Parlamentar, não pode chegar lá, apesar do título religioso, e usar só argumentos jurídicos? Claro que pode, mas não. Por quê? Primeiro eu desqualifico a entidade, dizendo que necessariamente vai falar dessa forma. E depois eu digo, bom, como você só vai falar disso, então nem interessa o teu argumento, agora nós vamos defender a postura assim, assim, assado. Portanto, entendo, como foi dito até por um dos senhores agora, há claramente uma usurpação de competência do Congresso Nacional. Quer dizer, o que se está querendo sobre o prisma de dizer que é uma antecipação terapêutica do parto, se fala depois claramente em aborto. Abriu uma nova hipótese. Quem pode criar nova hipótese de interrupção da vida? Só o Congresso Nacional. E vejam que interessante, das coisas que mais me choca. No Congresso Nacional, até hoje não se conseguiu mudar o Código Penal em relação ao aborto. Os plebiscitos que até hoje foram feitos em relação a essa matéria, mas a maioria amplamente favorável à vida, mais de 70% favoráveis à vida. Se encontra uma fórmula de derrubar a vontade popular, a vontade do Congresso Nacional, por 10 ministros, nenhum nem votou, 10 ministros que não foram eleitos, que foram escolhidos por uma única pessoa, que são técnicos, e são juristas, não são cientistas, para depois dizer, como eu ouvi num dos argumentos, cabe ao Estado dizer quando a vida existe e quando ela vai ser protegida, indo contra
o princípio mais básico do direito natural é que o direito natural antecede a lei positiva. Pois bem, o que nós temos aqui claramente é uma deturpação do sentido do que é o Estado laico, com uma usurpação de competência do Congresso Nacional, que eu espero ainda possa ser revertida por esse mesmo Congresso e pelo povo brasileiro. Então, essas eram as palavras que eu queria deixar aos senhores. Muito obrigado.